Olá, queridos irmãos, estamos aqui nesta terça-feira, dia 6 de janeiro deste ano de 2026. Vamos pedir aqui a bênção de Deus para este dia, pedir que Deus ilumine o nosso caminhar da nossa vida nesse ano, pedir que Deus realmente permita que nós, indignos que somos, possamos nos aproximar do seu coração santíssimo. Conduzi-nos, Senhor, nas estradas dessa vida. Iluminai o nosso coração, Senhor. Inflamai nossa vontade, o desejo, a busca que temos, Senhor, pelas coisas santas, pelos bens eternos, Senhor. Porque nesse ano nada mais precisamos do que o Senhor. Tu és o nosso tudo. E tudo neste mundo é futilidades, coisas que passam. Tu és o nosso bem maior. E tudo que temos recebemos de Ti, e por isso nós Te louvamos e bendizemos. Mas o que mais precisamos, Senhor, é a graça do Teu Espírito, a iluminar a nossa vida, a nossa inteligência, fazer-nos crescer na fé e no amor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos aqui com a nossa passagem de hoje do Evangelho. Onde está o meu lápis? Está aqui debaixo. Muito bem, então vamos seguindo aqui. Muito bem. Estamos hoje no Evangelho de São Marcos, no capítulo 34, sobre a multiplicação dos pães. Ok? Do 34 ao 44. Vamos ouvir a palavra de Deus. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão, vou até sublinhar essa palavra, por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha a compaixão, Jesus olha com amor aquelas pessoas que tinham sede de Deus, que buscavam algo, que procuravam um sentido para a sua vida, estavam como que sem saber por onde ir, qual caminho levar na sua vida. Não estava somente em busca de curas. Estavam ali porque amavam a Deus. Certo? Tinham sede da palavra. Foram para beber da fonte da palavra de Deus. Depois receberam a graça. Segue. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Isso é o principal, o conteúdo da pregação. A verdade, ensinando, mostrando para o povo, saciando a fome de eternidade. Versículo 35. Quando já estava ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo para que possam ir para o campo e povoados vizinhos a fim de comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães vocês tendes? Responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos. Todos se sentaram em grupos de 100, de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que eles distribuíssem. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho, voltar. Quando já estava ficando tarde, ou seja, as pessoas não saíam de perto de Jesus, continuavam com Cristo, certo? Queriam ser saciados, a fome tinha chego, já estavam cansados, mas Deus era a coisa mais importante. Os discípulos se preocuparam,
né? Já é deserto, já é tarde, despede para que o povo vá, possa comer, né? E Jesus diz, dai vós mesmos de comer. É isso que Jesus diz para nós agora, né? O povo está aí, não é só necessitado da fome física, alimento, certo? Mas necessitados do alimento maior que Jesus tem a nos dar, né? Dá-lhes de comer. Nós precisamos ajudar aqueles, né? Será que vai ficar caindo maná do céu de novo? É preciso descer o maná para alimentar as pessoas? Ou a nossa compaixão, certo? Por outro lado, nós vemos que, pela situação que vive aqui, não estou fazendo crítica, embora eu tenha os meus pensamentos acerca disso, nós vemos que muitas vezes o governo, os governos, não só isso, mas muitos, dão alimento para o povo. No Brasil hoje tem tido muito mais pessoas que estão cercadas de vários tipos de contribuição que o governo oferece, aonde não buscam tanto o trabalho, apenas os benefícios. Isso é verdade. Eu falo isso a partir do testemunho que eu tenho. Muitas pessoas que têm plena saúde física e poderiam estar trabalhando, e a dignidade em trabalhar qualquer trabalho, pedreiro, que é maravilhoso, catador de lixo na rua, tudo é digno quando é feito honestamente. Pessoas têm saúde e preferem ficar ali. Então, não é nesse sentido, sabe? A gente tem que ajudar, mas as pessoas também precisam buscar fazer a sua parte, o trabalho e o dinheiro honesto que vem do seu trabalho. Certo? Hoje tem mais gente recebendo coisas do governo do que pessoas que estão contribuindo. É claro que vai quebrar a nação. Voltando para o Evangelho. Os discípulos perguntaram, 200 denários de pão para dar-lhe de comer? Jesus respondeu, quantos pães tendes? Veja bem, 12 cestos. Desses 12 cestos, muitos pães que se multiplicavam. Então Jesus está dizendo aos discípulos, vocês são os dispensadores da minha graça. Não é só do alimento, é da graça de Deus. Jesus estava saciando a fome do povo nos dois sentidos. Então nós precisamos, que temos esses cestos da graça de Deus, distribuir ao povo. Alimento, ótimo, tudo bem, mas mais do que isso, sermos dispensadores da graça de Deus. Os discípulos são os continuadores. Os sacramentos, a palavra, a verdade, o ensinamento, não é? Tem tantos alimentos que as pessoas precisam de Deus, espirituais e também materiais, que a gente não pode ficar parado nesse sentido. Precisamos ser como os discípulos, levar o Cristo até as pessoas. Continuando aqui, para encerrar esse momento, repartiu também entre eles 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços de pães que recolheram ainda 12 cestos cheios que restaram dos peixes. Os que comeram os pães foram 5.000 homens. A multiplicação dos pães, a saciedade do povo, os 12 cestos, os 12 apóstolos, nós hoje, que precisamos ser continuadores da multiforme graça, da misericórdia, da bondade, do amor, da benevolência de Deus, em todos os sentidos. Quem são os pobres? Veja bem que aquelas pessoas não eram pobres, eram pessoas que estavam necessitadas, ovelhas sem pastor. Jesus estava pastoreando com a sua palavra. Jesus está saciando primeiro o espírito deles, para depois saciar, né, com o alimento. O povo tem sede e fome de Deus. Alimentemos o povo, que é a coisa mais importante. E quando diante da necessidade, como eu tenho buscado fazer, mesmo na minha pequenez, né, aqueles que realmente mais precisam e não tem como trabalhar por condições de vida, saúde, idade, enfim, a gente ajuda quando é possível diante dessa realidade. Esse é o conselho que eu dou, para que todos trabalhando possam ganhar do fruto do seu trabalho, seu dinheiro honesto,
e aqueles que por necessidades realmente precisam. Todos nós somos chamados a cuidar e ajudar os nossos irmãos. Dai-nos, Senhor, a sua bênção, multiplique em nossas vidas o seu amor, para que sejamos saciados e, como os discípulos, sejamos dispensadores da sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.